Olá pessoal, sou a professora Ângela da Escola Municipal Padre Leonel Franca e leciono para as turmas do 9º ano. Estou aqui para auxiliá-los na realização do material de complementação na parte de ciências. Vocês estarão realizando o material de complementação do 9º ano, da semana de 30 de março a 3 de abril. Poderão, para realizá-lo, consultar o material pedagógico na parte de ciências, das páginas 145 a 154. Vamos começar? Venham comigo. O que é matéria? Vocês sabem do que se trata? Não me digam português e matemática, ok? A matéria, na química, é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. É tudo que tem existência física ou material. Vamos observar algumas imagens e tentar decifrar. Vamos lá. A água é a matéria? O que vocês acham? Ela tem massa? Ela ocupa lugar no espaço? Então, ela será matéria. A madeira, o que vocês acham? Ela tem massa? Ela ocupa lugar no espaço? Ela consegue, tem os dois, então ela vai ser matéria. E a pedra? Ela vai ter massa? Vai ocupar lugar no espaço? Então, ela vai ser matéria. Papel. Vocês acham que ele tem massa? Ele ocupa lugar no espaço? Claro que sim, então ele também vai ser matéria. E o ar? O que vocês acham? Ele tem massa? Será que ele ocupa lugar no espaço? Bom, ele ocupa o lugar de toda a bola de gás. Observem aí, a bola cheia e a bola vazia. Quando temos uma bola vazia e a outra cheia, o pêndulo do experimento tende a inclinar do lado da bola cheia, significando que a bola cheia, ou seja, o ar presente nela, tem massa. Então, com certeza, ela vai ter massa e ocupar um lugar no espaço. E a luz? A luz será que é matéria? Será que ela ocupa lugar no espaço? E será que ela tem massa? Bom, a luz, ela não consegue ser mensurada, ela não consegue ser palpável. Ela também não vai ocupar lugar no espaço. Portanto, a luz não será matéria. Ela será o que a gente chama de energia, o que veremos mais adiante. Tudo que existe no universo conhecido manifesta-se em forma de matéria ou de energia. Aqui, nós falaremos sobre alguns conceitos de matéria, corpo e objeto. A matéria, como já vimos, é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Aqui, como exemplo, temos o ouro. Já o corpo é qualquer porção limitada da matéria. Aqui, como exemplo, temos a barra de ouro. Já o objeto é um corpo trabalhado e que apresenta alguma utilidade para nós, seres humanos. É a utilidade que damos ao corpo. O exemplo aqui nós temos anéis de ouro, mas poderiam ser brincos e cordões. Neste caso, temos mais um outro exemplo, onde a árvore está sendo a matéria, a história de madeira sendo o corpo e a mesa, o objeto. A energia é tudo que pode modificar a estrutura da matéria. É a energia que faz todas as coisas acontecerem, pois ela tem a capacidade de produzir algum trabalho, movimento ou ação. A energia nunca é criada, mas sim transformada. Aqui temos o exemplo da energia do Sol, que é a fonte de vida do nosso planeta.
do pássaro utilizando sua energia das suas células para cantar. E nós utilizamos a energia das nossas células para realizar as nossas atividades diárias, como correr, por exemplo. Você sabe em quais estados físicos a matéria pode ser encontrada? A matéria é formada por partículas menores, átomos, íons e moléculas, que interagem entre si, dando à matéria certas características. Uma delas é o seu estado físico, que a temperatura ambiente pode apresentar-se no estado sólido, líquido ou gasoso. Cada uma dessas fases, que é a forma física que os corpos apresentam, terá suas características próprias de forma e volume, que é a quantidade de espaço que eles vão ocupar. No estado sólido, as partículas apresentam-se muito próximas devido à grande força de atração que possuem. Essa força de atração é chamada de coesão. Além disso, possuem forma e volume constantes, fixos. Por exemplo, o gelo, as geleiras e os icebergs. Já no estado líquido, as partículas estão mais afastadas, em consequência da menor força de atração existente entre elas. Irão possuir forma variada e volume constante. Por exemplo, a água presente nos rios e lagos. Já no estado gasoso, as partículas possuem pouquíssima força de atração entre elas. A força de repulsão passa a existir, causando um movimento intenso das moléculas, que afastam-se, não possuindo nem forma nem volume definido. No exemplo, nós temos a água fervendo no bule, o vapor do chuveiro, também é outro exemplo. Os estados físicos da matéria vão incluir alguns estados físicos pouco conhecidos. O primeiro que nós vamos observar será o estado físico chamado de plasma. Esse estado físico não é comum no nosso planeta, mas muito comum no universo, e possui semelhança ao estado gasoso, não possuindo forma nem volume definido. E a densidade é muito menor, que é a quantidade de matéria relacionada ao seu volume. Ou seja, comparado aos gases, o plasma possuirá suas partículas muito mais energizadas e, em alguns casos, a temperatura também mais elevada. Aqui nós vamos observar onde encontramos esse estado físico. O Sol é um exemplo deles. As estrelas, aqui no nosso planeta, na aurora boreal, em lâmpadas fluorescentes, na TV de plasma, nós temos exemplos desse estado físico. Aqui nós temos o estado físico chamado de condensados de Bose-Einstein. Eles são os objetos mais frios do universo. Para criá-los em laboratório, os cientistas usam campos magnéticos e lasers para atuar sobre as partículas, que chegam a quase zero absoluto de temperatura, que é menos 273 graus Celsius. Por causa dessa temperatura extremamente baixa, esse estado físico, as suas partículas chegam a ficar quase sem energia e também quase não tem movimento. Nesse esquema, nós conseguimos visualizar todos os estados físicos da matéria. No extremo desse esquema, nós temos os condensados de Bose-Einstein, que são os componentes, os objetos mais frios encontrados no universo até agora conhecido. Intermediário, nós temos o estado sólido, líquido e gasoso. Na outra extremidade, nós temos o estado físico chamado de plasma. Você já deve ter percebido que o gelo derrete, que a água pode ser congelada ou que pode ferver, e que o gás e o vapor condensam em superfícies geladas. Todas essas transformações, mudanças, ocorrem com as alterações de temperatura, a qual a água é exposta. As mudanças dos estados físicos da matéria dependem de duas grandezas físicas para ocorrerem:
São elas temperatura e pressão. Elas vão ocorrer como resposta a essas influências externas. A modificação do estado físico de um corpo pode acontecer alterando-se a velocidade e a distância das partículas que o formam, por meio da transferência de calor. Essas alterações refletem nas suas características microscópicas, macroscópicas e na sua forma e volume. No diagrama abaixo, teremos todas as mudanças de estado físico. A fusão será a passagem do estado sólido para o estado líquido. Já a vaporização será a passagem do estado líquido para o estado gasoso. A solidificação será a passagem do estado líquido para o estado sólido. A condensação ou liquefação será a passagem do estado gasoso para o estado líquido. A sublimação será a passagem do estado sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido. Lembrando que a pressão e a temperatura vão influenciar nessas alterações de estado físico. A temperatura e a pressão vão atuar de forma contrária. Enquanto que ocorre o aumento da temperatura, que vai fazer com que as moléculas se afastem, o aumento da pressão faz com que elas fiquem mais próximas. Então, tanto a pressão quanto a temperatura vão trabalhar de formas antagônicas, uma influenciando na outra. As transformações da matéria são modificações que a matéria pode sofrer. Essas modificações são chamadas de fenômenos. Os fenômenos podem ser fenômenos físicos, que são fenômenos que alteram apenas a aparência, forma, o tamanho e o estado físico da matéria, sem que ocorra alterações em sua composição. O exemplo disso seria o derretimento do gelo, o derretimento do sorvete, o ato de rasgar um papel, um papel rasgado, por exemplo. E fenômenos químicos, que são os fenômenos que alteram a composição e a natureza da matéria, originando novas substâncias. Como exemplo, temos o papel sendo queimado, a combustão do fósforo, a fruta amadurecendo, apodrecendo. Aqui, vocês realizarão diversos experimentos, com tudo que foi abordado e estudado até agora. É a hora do experimento. Espero que vocês gostem e pratiquem. Então, mãos à obra. Listo todos os experimentos que vocês podem realizar com materiais que vocês têm em casa. Então, temos o ar ocupa espaço, o ar tem peso, compressibilidade do ar, experimento de densidade caseiro e densidade dos líquidos. Todos esses experimentos têm o modo de fazer e a lista de materiais que vocês vão precisar nos links descritos nesse vídeo. Esses links estarão disponíveis também na descrição desse vídeo. Vamos lá, não deixem de fazer. Nesse momento, iremos dar um salto na apostila para as páginas 37 a 39 e falar um pouquinho sobre o coronavírus e entender um pouco mais sobre o que é esse vírus que está causando a pandemia, uma pandemia mundial. Coronavírus é um vírus que causa a atual pandemia do Covid-19. Ele surgiu na China, na cidade de Wuhan, e é chamado comumente de coronavírus. O vírus é chamado de coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2. A doença é chamada de doença do coronavírus 2019. Para não ficar muito extenso, com várias teorias, várias questões aprofundadas, eu peço que vocês aprofundem mais os seus conhecimentos assistindo ao vídeo de ciências do Projeto Carioca 2. O vídeo, o link, estará disponível na descrição desse vídeo. E é esse link que está aparecendo na tela. A curva da epidemia. Por que é importante ficarmos em casa? O que é esse achatamento de curva? Bom,
O fato desse vírus apresentar uma disseminação e propagação muito rápida faz com que muitas pessoas adoeçam e necessitem de internações hospitalares em um curto espaço de tempo. Este fato intensifica a propagação e adoecimento em massa da população, o que causaria um colapso no sistema de saúde, aumentando as chances de morte de pessoas com essa doença. Nós conseguimos observar neste gráfico o pico, em azul, onde as transmissões se mostram fora de controle e os números de casos, em um curto espaço de tempo, se elevam drasticamente. Já com o confinamento social, através de uma transmissão controlada, a gente pode ter o confinamento social, ele restringe as pessoas e, em consequência, diminui a disseminação desse vírus. Sendo assim, a transmissão passa a ser controlada, achatando essa curva, ou seja, diminuindo o número de pessoas infectadas, pois dissolve essas infecções num espaço de tempo maior. Esse tempo possibilita que as autoridades governamentais se preparem os sistemas de saúde para receber toda essa demanda, além de gerarem novos protocolos para atendimento e tratamento desta nova doença, dando mais chances de sobrevida aos acometidos por ela. Então, a gente consegue observar o gráfico aí em vermelho, mostrando que as infecções aumentam o espaço de tempo e, em consequência, diminuem a quantidade de pessoas, o número de casos são diluídos pelo tempo. Aqui temos os sintomas mais comuns desse vírus, que são coriza, tosse, dor de garganta, febre, fadiga, e os mais graves, como a pneumonia, insuficiência respiratória, dor torácica e até ausência de micção, que é a vontade de urinar. Ainda temos os sintomas não habituais, que são calafrio, náuseas, vômitos, diarreias e tosse com secreção. Pessoas acima de 60 anos e com doenças pré-existentes estão mais propensas a desenvolverem as formas mais graves da doença. Ela é transmitida pelo contato próximo a pessoas contaminadas, por meio da tosse, do espirro, e também ao tocar objetos contaminados e levá-los à boca, nariz e olhos. Não existe vacina e tratamento somente para os sintomas. Aqui trago algumas dicas de prevenção ao Covid, como informar-se sempre em fontes confiáveis, lavar as mãos com água e sabão, higienizar as mãos com álcool em gel, evitar aglomerações e outras medidas que estão sendo orientadas pelas fontes governamentais. O principal é respeitar o momento de isolamento social, orientado pelo governo, pois pode ser a chave para a minimização da propagação e adoecimento em massa da população, o que ocasionaria o colapso do sistema de saúde. Aqui temos mais algumas formas de tentar evitar a disseminação da doença, evitando contato físico com pessoas que têm os sintomas de gripe, evitar tocar, que é o principal, os nossos olhos, nariz e boca com as mãos antes de lavá-las, desinfectar, os locais que são comumente utilizados por pessoas diferentes e, em caso de sintomas, caso eles se agravem, ir ao médico. Para mais informações, vocês podem acessar esse link disponível também na descrição. Aqui trago uma mensagem de que no final tudo ficará bem. Temos que permanecer unidos e seguir todas as recomendações, pois venceremos o corona. Assistam a todos os vídeos, façam as atividades, realizem os experimentos e até o próximo vídeo. Bons estudos! Mãos à obra, hein?